aí pessoal do Xadrez Herbal aqui no YouTube, meu nome é Felipe Figueiredo, também especialmente aos ouvintes do podcast. Esse vídeo aqui será um pequeno complemento, um pequeno substituto, por assim dizer, em relação ao podcast dessa semana. Eu postei ontem um vídeo emergencial avisando que nós não teríamos podcast na região dos estúdios da Central 13. Enquanto a gente estava lá, ficou mais ou menos umas 4 horas sem luz. No total parece que foram umas 6 horas mais ou menos. Vocês podem ver no vídeo inclusive que a luz estava bem estourada, que a iluminação do vídeo está bem estourada, porque isso na verdade eu fiz na correção, na edição do vídeo, porque a gente estava realmente filmando no escuro. A única iluminação que tinha era a do celular. Muita gente ficou falando, inclusive, que nunca tinha visto o Matias, que o Matias parece Jesus, parece Che Guevara. Na verdade, o Matias parece o Trifon Ivanov, o zagueiro búlgaro. Se você não sabe quem é, joga aí no Google. E ele já tinha aparecido no canal, aqui no Xadrez Herbal, um vídeo sobre como é fazer faculdade de História. Depois vocês dão uma olhada aí. Então, fazendo esse pequeno substituto, digamos assim, estou filmando isso na madrugada, de sexta para sábado, vou colocar o vídeo ao ar no sábado de manhã, que é a partir de quando vocês estiverem assistindo. Só para comentar, digamos assim, mandar alguns recados também. Os 3 temas principais do programa seriam, na coluna aberta, repercutir a morte do secretário-geral da ONU, ex-secretário-geral da ONU, o Boutros Ghali, egípcio, morreu, já estava idoso, já tinha mais de 90 anos, repercutir um pouco como foi o período dele na ONU, que foi logo no início dos anos 90, foi quando nós tivemos o massacre em Ruanda e quando nós tivemos as guerras da Iugoslávia. Ele, inclusive, é o único secretário-geral da ONU que não foi reeleito, porque os Estados Unidos vetou o nome dele no Conselho de Segurança depois, porque ele entrou em conflito com a política dos Estados Unidos em relação à Bósnia. Os outros 2 assuntos eram a morte do juiz Scalia do a Suprema Corte dos Estados Unidos, que agora está um debate muito acirrado, muito interessante, inclusive nos Estados Unidos, para ver sobre o apontamento do novo juiz da Suprema Corte, porque pode ficar um desequilíbrio aí entre ministros apontados entre juízes apontados por democratas e juízes apontados por republicanos, um cenário que inclusive se repete aqui no Brasil, tanto que a gente teve a PEC da Bengala, tinha essa questão de que a reeleição da Dilma poderia significar inclusive mais apontamentos, mais indicações de juízes no Supremo, e finalmente os ataques a hospitais de Médicos Sem Fronteiras na Síria. Era outro dos temas, e inclusive ontem, sexta-feira, nós também tivemos ataques dos Estados Unidos na Líbia. Porém, eram esses os 3 temas principais. Os peões da semana, que vocês sempre gostam, um peão promovido seria o Papa Francisco, porque até viralizou, além dele estar novamente com esse papel de político internacional dele, esse papel de estadista dele, digamos assim, viralizou aquela bronca que ele estava dando nos fiéis, dizendo não sejam egoístas, independente da sua religião, independente de você ser católico, cristão ou o que for, é sempre uma boa lição, quando uma lição dessas viaja pelo mundo, não sejam egoístas, é sempre interessante. E o peão isolado, e eu juro que nada disso que eu vou falar aqui é sacanagem, vai para o Jeb Bush. Por que para o Jeb Bush, se a gente está esperando aí a decisão das primárias antes de dedicar mais tempo às eleições dos Estados Unidos? Porque a campanha do Jeb Bush, vou repetir, isso não é piada, esqueceu de renovar o registro do site jebbush.com. E quem comprou esse registro? Sim, você pensou certo, o Donald Trump. Então, se você entrar em jebbush.com, você vai cair no site do Donald Trump. Vocês podem tentar fazer isso aí, que vai acontecer isso. Obviamente, também não precisa, mas enfim. Então, isso é sério. E quando você não consegue articular sua campanha a ponto de manter o site com o teu nome na tua posse, sério, você não está indo bem nessas eleições, você não está indo bem aí nessa disputa eleitoral. O menino Neymar da semana foi uma dica do Felipe Gandolfi, pelo Twitter, vai para o Estadão, porque eles fizeram uma matéria sobre uma conferência sobre cidades e clima e poluição que está rolando em Fortaleza. Eles colocaram que dentre os participantes estão 86 países da América Latina. E assim, a gente tenta evitar colocar o menino Neymar para coisa que é
pegação no pé, você vê que é um erro de tradução, um erro de digitação, mas assim, mesmo a pessoa que escreveu, a pessoa que traduziu, um revisor, o editor depois, qualquer critério que você use, né, o critério que você pode usar para definir o que é América Latina pode variar, mas qualquer critério que você use não vai ter 86 países na América Latina, né, esse é um número que salta o olho, mesmo quando ele mandou, né, você bate o olho ali e vê. Então tá aí o menino Neymar pro Estadão e seus 86 países da América Latina. As dicas culturais do Matias eu não sei quais seriam, né, qual música ele ia usar para torturar os ouvidos de vocês, inclusive, mas a minha dica cultural é uma que eu acho que inclusive eu já falei no podcast, eu certamente já falei no site, é um filmaço, o Hotel Ruanda, sobre o massacre em Ruanda, em 1994, que foi durante o secretariado do Boutros Ghali, né, um dos principais aspectos do secretariado dele, né, que foi um secretário justamente por isso que estava na coluna aberta, né, fazer essa retrospectiva histórica, né, foi muito marcante, logo após a Guerra Fria, um novo cenário internacional. Então tá esse filmaço, Hotel Ruanda, com o Don Cheadle, é a minha dica cultural que estaria no programa de ontem. Finalmente eu queria mandar um abraço bastante especial pro Gideão, pro Leandro, pro Adriano e pra Ana Lucchesi, né, esses quatro, as mensagens para os ouvintes eram maiores, tinha mais mensagens, mais gente que mandou referência, fez comentários, mas para esses quatro especialmente eu não poderia deixar passar, porque eles mandaram mensagens muito carinhosas nessa última semana, falando que passaram no vestibular e que o xadrez herbal ajudou muito nos estudos, ou então que o xadrez herbal teve influência até mesmo em voltarem a estudar, que o xadrez herbal teve influência em escolherem a área que eles querem estudar, que eles querem se dedicar a descobrir coisas que eles gostam. Foram mensagens bem carinhosas, eu fiquei muito feliz com isso, mostrei para o Matias também. Então queria agradecer, especialmente vocês quatro. Queria agradecer, na verdade, todo mundo que escreve, todo mundo que apoia, né, mas essas mensagens... E muita gente também já tinha mandado mensagens de vestibular, de concurso, né, e essas quatro foram agora nessa semana, especificamente. Isso é bem legal, já que na internet, né, as coisas às vezes ficam meio radicalizadas, enfim, às vezes tem muito comentário, às vezes, enfim, mas foram comentários muito legais, muito carinhosos, e desejo muita felicidade para vocês quatro aí nos novos cursos de vocês, nos caminhos que vocês decidiram seguir. E aproveitando isso, os e-mails também atrasados, desculpem, eu vou tentar tirar o atraso nessa madrugada agora, enquanto o vídeo processa, agora nesse fim de semana, alguma coisa assim. Mas continuem sempre escrevendo, comentando, fazendo suas críticas construtivas, tudo que eu puder ajudar, eu sempre tento ajudar da melhor forma possível, tento responder, tento dar a melhor atenção possível. Só para deixar claro, na sexta-feira que vem nós teremos um podcast maior, né, que vai ser o podcast normal da sexta-feira que vem, mais um resumo, digamos assim, do que teria no podcast de ontem, né, mas aí já para poder renovar até o quadro dos peões, né, do menino Neymar e tal, e dar essa palhinha do que teria sido esse programa, mandar esses recados também. Então, por isso eu fiz esse vídeo. Repito, o espaço dos comentários, como sempre, é de vocês. Eu vou tentar, inclusive, essa semana fazer mais vídeos aqui para o YouTube. Mas, enfim, é isso. Brigadão, abraço para todos vocês e até a próxima.